Bira Quadros, produtor operacional da área de cultura no estado de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência na área. Bira, o que você tem a nos dizer a respeito da sua experiência profissional? Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Estado da Cultura e ao projeto PROAC, que nos deu a oportunidade de poder realizar este trabalho. Na verdade, eu comecei em 1990 como produtor operacional na oficina Oswald de Andrade. Era responsável pelo andamento e supervisão dos projetos das oficinas, que seriam administradas pelos professores, com material para sua realização e toda a sua infraestrutura necessária. Acompanhava as aulas e, ao final, era feito um relatório para avaliação da direção. Depois, já em 1991, fui trabalhar na Universidade Livre de Música com a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, onde fiquei até 2005. Comecei como inspetor de orquestra, mas também fazia o trabalho de produtor operacional, porque a própria orquestra não tinha esta função. Alguns outros trabalhos meus que eu realizei como produtor freelancer foi o Memorial da América Latina, o Festival Ibero-Americano de Teatro, eventos na Praça Pública do Memorial, eventos culturais da Prefeitura e do município e Festival de Campos do Jordão. E agora o último trabalho meu foi Festival Nacional Gran Finale de Corais Infantis. Bira, a respeito dessa segurança na produção, o que você tem a nos dizer sobre os quadros de energia? Veja bem, em alguns teatros, principalmente os teatros do interior, nem todos eles têm a manutenção ou a capacidade elétrica para receber algum tipo de evento. Então, geralmente, quando nós vamos fazer uma apresentação, a gente vai medir quantos quilowatts ou quanto de amperagem esses quadros aguentam para o devido espetáculo que você for apresentar, né? Muitas vezes nós trabalhamos com essa distribuição de energia elétrica, porém, caso não há essa quantidade de energia, a gente pede para que seja alugado geradores para que possam compensar essa falta de quilowatts, né? Falta de capacidade, né? Sim, falta de capacidade, né? E também a gente observa muito a manutenção desses quadros elétricos. Porque são precárias, Bira? Infelizmente, no interior, os teatros não têm a verba ou não têm dinheiro o suficiente para manter esses quadros de energia atualizados, né? Com novos como é que fala? Equipamento, transformadores, enfim. E às vezes não é feita a distribuição correta. Ou a fiação é muito antiga, né? É uma fiação que não vai suportar, ela vai haver um aquecimento, e esse tipo de aquecimento pode ocasionar, inclusive, grandes acidentes, até mesmo incêndio. Porque não suporta, né? Sim, porque não suporta a carga que foi trazida. Então, quando a gente vai levar um espetáculo, a gente já sabe quanto que a gente vai usar de carga, né? Quanto a gente vai usar de quilowatts, né? Dentro dessa apresentação. Então, esse é um dos grandes cuidados que a gente tem com o teatro. E não só no quadro de energia. A distribuição também desse quadro, a gente precisa ver se ele está alimentando só o palco ou se ele está alimentando o teatro como um todo. Sobre os equipamentos de segurança, o que você tem para colocar? Bom, dentro dessas normas de segurança, nós temos extintores, temos mangueiras de incêndio, saídas de emergência e porta corta-fogo. É lógico que cada um desses itens tem que ser observado.
por exemplo, os extintores de incêndio, eles precisam ser sempre supervisionados para ver se eles estão corretamente carregados ou se estão precisando ser feita uma manutenção, né? As mangueiras de incêndio, elas precisam ser, no mínimo, pelo menos uma vez por mês, elas precisam ser testadas para ver se elas vão funcionar, porque muitas vezes, no momento de um incêndio, de um pânico, ela pode não funcionar, né? As máquinas, elas podem não estar, os motores podem não estar funcionando para gerar força para que essa água combata um início de incêndio. Uhum. E as portas corta-fogos, elas precisam geralmente serem testadas sempre, a cada evento, né? Para isso, nós temos que ter uma brigada de incêndio, pessoas que trabalham dentro do teatro, que fizeram curso para isso, para ver se essas portas corta-fogos, elas estão funcionando adequadamente. Porque na hora de uma fuga, o público precisa ter com que essas portas elas sejam destravadas automaticamente. Uhum. E principalmente os corredores que dão acesso às saídas das saídas de incêndio, nunca, em hipótese alguma, elas podem ter absolutamente nada no meio do caminho. Desobstruídos. Elas têm que estar completamente desobstruídas para que as pessoas possam sair, porque senão uma pode cair, pode tropeçar, outras tropeçam em cima das outras pessoas, e isso acaba acontecendo grandes acidentes como já ocorreram. Uma desgraça. Né? Grandes acidentes como já ocorreram. E a gente também pede para que nem todos os teatros, como eu estava falando, os teatros, por exemplo, do interior, devido a essa falta também de manutenção e questão financeira, eles não têm condições de ter cortinas, tecidos anti-chama. Na maioria das vezes hoje, os grandes teatros, inclusive os teatros particulares, esses têm condições financeiras de colocar cortinas anti-chama, bambulinas, carpete, poltronas, que isso ajuda muito para que não haja uma propagação do fogo, né? Que é muito importante, todos nós sabemos disso. Bira, sobre os bastidores, a gente sabe que é muito importante os bastidores funcionarem devidamente. O que você coloca sobre isso? Bem, veja, uma das coisas muito importantes dentro dos bastidores, você vai ter uma circulação de pessoas muito grande. Às vezes, você tem muito mais gente trabalhando atrás do que na frente do palco, né? E às vezes você tem pessoas que não conhecem o teatro, não têm experiência, não conhecem os corredores, não conhecem uma série de caminhos. Então, os bastidores, eles precisam sempre estarem completamente limpos. Limpos, que eu quero dizer, sem caixas de case, sem cenários, sem cadeiras, sem absolutamente nada que possa interferir na passagem. E esses corredores, eles são usados luz, que nós chamamos de luz guias, que essas lâmpadas guias é justamente para que as pessoas possam se locomover com mais segurança, né? E também toda a parte de fiação, seja de som, seja de luz, eles precisam estar condicionados em canaletas. Nós chamamos de calhas ou canaletas, justamente para que as pessoas não tropecem e elas tenham a visualização de que existe naquele caminho, né, um ponto de energia, né? Um ponto de energia, né? Enfim. E também nas coxias, as saídas que nós chamamos de coxias, que são as partes de saídas e entradas em palco, elas também nunca devem ter fiações de espécie alguma, porque as pessoas podem tropeçar, a pessoa pode cair, né? Em alguns casos, inclusive, dentro dos grandes balés, o chão ele é feito com fita luminosa. É feita uma fita luminosa para que o bailarino tenha o posicionamento de entrada e de saída do palco. Porque muitas vezes os bailarinos, quando entram, eles entram no escuro. Então aquelas fitas dão para eles o posicionamento de entradas e saídas. Essas fitas chegam a ficar em cima do linóleo? Elas ficam até a saída da fuga do linóleo. Sim. Né? Em alguns pontos dentro do palco, nós podemos colocar pequenos pontos para que o bailarino se posicione ali, porque ali foi feita uma luz.
Mas quem está na plateia não vê. Mas ele, quando entra, ele vai encontrar o ponto onde foi colocado justamente, porque é ali que ele vai iniciar a sua apresentação e ele vai ter um foco e ele precisa estar posicionado no foco. Bom, Bira, palco é o momento principal do espetáculo. Eu sei que vocês costumam fazer visitas no palco que antecedem o espetáculo. O que você tem para dizer sobre isso? Então, aqui em São Paulo, como nós temos já alguns teatros, que inclusive são grandes teatros, né? Nós sabemos que eles têm essa preocupação com a estrutura de palco. Então, mesmo assim, a gente faz uma visita técnica para conhecer melhor, para saber as medidas e para ver qual é a estrutura abaixo da orquestra, abaixo do palco, que nós chamamos de fosso. Tá? No interior é muito mais complicado, porque no interior os grandes teatros, eles são antigos e toda essa estrutura era feita em madeira. Só que essa madeira, com o tempo, ela tem uma corrosão, né? Ou é cupim, ou a madeira corrói, ou ela vai se desgastando. Então, você precisa saber se essa estrutura vai suportar o peso que vai ser colocado em cima. Né? Isso é muito sério. Já tivemos acidentes, inclusive, dos quais eu não preciso comentar, né? Mas já tivemos acidentes de palcos que cederam, né? Devido a essa falta de cuidado, de perícia, enfim, para que esse tipo de acidente não ocorresse. Tá? Então, é muito sério, é muito sério. Hoje em dia, por exemplo, as estruturas, elas já são feitas de aço. Então você sabe que tudo bem, você pode colocar toneladas em cima, porque ela vai suportar. Agora, quando é de madeira, a gente tem que ter esse cuidado. Bira, fala uma coisa para mim. A gente estava falando de palco, mas e quando é relativo à montagem de palco externo? Como é que fica isso? Essa daí é uma preocupação muito maior do que nós fizéssemos uma apresentação em teatro. Por quê? É tudo provisório, né? Um palco vai ser montado em 3 dias, então você tem que ter o cuidado de, principalmente, qual o material que foi empregado. Tá? Esses palcos precisam ser de aço. As estruturas internas abaixo do palco elas devem ser de aço, elas devem ter presilhas duplas, que são presilhas que condiciona, né, uma estrutura na outra para que o palco não tenha movimentação, certo? E outra, nunca colocar esses palcos em cima de terra, gramado, locais onde possa haver um deslocamento, principalmente se chove. Se chover, a estrutura não vai aguentar o peso do palco. Compromete, né? Compromete o peso né? Ele vai deslocar para algum lugar, ok? E uma das coisas mais importantes também é o aterramento. Tem que ser feito aterramento, porque se ocorrer uma descarga elétrica, algum problema elétrico, todas as pessoas que estiverem sobre o palco, infelizmente, correm risco de levar choque ou até uma carga elétrica e morrer. Infelizmente, isso pode acontecer. Né? Então, esses palcos, quando são montados externamente, eles precisam ser muito bem cuidados. Cuidados, né? Redobrados. Cuidado redobrado, não só da estrutura, também com a cobertura. Você precisa ver que tipo de box trans que eles estão usando, eles usam geralmente box trans. Você precisa ver que tipo de refletores que vão ser colocados, né? Aonde vão ser fixados esses refletores, tá? Porque é todo material improvisado, é um material para ser usado uma vez e desmontado. Então o cuidado tem que ser muito maior.
Bira, a gente sabe que o teatro, ao contrário do fosso, lá em cima a gente tem o urdimento, que é tudo aquilo que fica escondido, aquilo que a gente não vê acima do palco. O que você tem a nos dizer a respeito dos equipamentos que ficam nesse urdimento? Então, o ordimento também é feito a inspeção, né? Porque alguns teatros ainda trabalham com ordimento em madeira e hoje em dia a maioria dos novos teatros já trabalham com essa estrutura toda em aço. E também trabalham com as roldanas, que é onde vão passar os cabos de aço. Eles também antigamente eram feitos em madeira. Hoje não, hoje eles também são feitos em aço. Porque antigamente os cenários, as varas de iluminação, eles eram pendurados em corda, né? Isso é absolutamente incorreto. E eram manuais também, né? Sim, é manual, porque assim, você tem que ter cenário e iluminação, ou seja, qualquer tipo de aparato preso em cabo de aço. Tem que ser todos presos em cabo de aço, e esses cabos de aço ainda eles recebem um buticão, que é como se fosse um gancho que dá a segurança de que se o cabo de aço rebentar, o buticão segura, certo? Para que ele não se rompa completamente. Porque essas estruturas que ficam no urdimento são todas muito pesadas? Algumas são, principalmente a iluminação. Né? A iluminação geralmente é uma das coisas mais pesadas, porque a iluminação ela tem os box trans e depois tem toda aquela fiação que passa por dentro dos box trans e tem os refletores. Hoje a gente até trabalha com LED, que são refletores mais leves, mas para alguns espetáculos é necessário usar os Fresnel, os elipsos, e esses refletores eles são pesados. E o cenário também pesa, não é? E o cenário pesa. Né? Então, para que e todos esses refletores, inclusive também os cenários, eles também têm cabo de aço, muitas vezes a necessidade de se passar cabo de aço no refletor e prender com o boticão, porque se acontece dele se soltar, ele não tem perigo de cair em cima de uma pessoa, ocasionando um acidente. Nós tivemos um caso, inclusive, que aconteceu anos atrás, que um desses refletores, por incrível que pareça, ele caiu dentro de uma tuba. Ele encaixou dentro da tuba. Imagina se esse refletor tivesse caído na cabeça de uma pessoa. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os ordimentos. Bira, a respeito de iluminação, a gente sabe que iluminação é um ponto-chave de um espetáculo. O que você nos diz sobre isso? Então, é aquilo que eu estava falando no início sobre os quadros de energia. Né? Na maioria das vezes, os espetáculos, o que eles mais usam é a luz. A luz é o que mais gasta energia elétrica, é o que mais consome, né, carga elétrica. Então, o que você tem que prestar atenção? Em primeiro lugar, se o quadro de energia vai aguentar essa quantidade de refletores. Caso isso não aconteça, é aquilo que eu havia falado. Nós precisamos colocar geradores para que esses geradores trabalhem separadamente só para a iluminação. E o restante a gente deixa para o evento como um todo. Tá? O que acontece? Esses refletores, eles precisam, a parte toda de fiação deles, nunca deve se sobrecarregar. Né? Geralmente, os refletores são ligados por canais. Mas existem algumas pessoas que às vezes querem colocar 2 refletores por canal. Ou seja, se você faz isso, você vai sobrecarregar a fiação. Sobrecarregando a fiação, você pode ter um curto-circuito, tá? E perder o equipamento, né? Até perder o equipamento. E prejudicar o espetáculo também. E prejudicar também. o espetáculo como um todo. O espetáculo como um todo, né? As emendas, em hipótese alguma, deve ser usada a fita isolante. Não se usa a fita isolante para emenda, para esse tipo de carga. Você usa tomadas macho e fêmea de 20 amperes. É assim que deve ser feito, justamente para que não haja sobrecarregamento, para que não sobrecarregue nem a fiação e nem a mesa de iluminação.
Porque né? com fita isolante existe aquecimento? Sim, a fita isolante nunca é igual ao isolamento do fio, né? O isolamento da fita isolante não é igual ao isolamento do fio, é muito mais fino, né? Então ele tende a derreter, né? E na hora que derrete, os polos eles vão se juntar, é onde acontece Os justamente acidentes. um curto-circuito. Pira, a respeito dos serviços de apoio que são importantíssimos para a realização de um espetáculo, o que você tem a nos colocar? Tá. Veja, invariavelmente, todos os teatros precisam ter uma sala de emergência, que nós chamamos de ambulatório, onde geralmente nós temos uma enfermeira, temos que ter a UTI móvel, e essa UTI móvel geralmente ela tem um enfermeiro e um médico, que caso aconteça algo mais sério, ou mesmo com alguém do espetáculo, ou do staff, ou do próprio público, possa ser removido imediatamente para algum hospital mais próximo. Fora isso, nós temos que ter o alvará de apresentação, tá? E também o alvará do Corpo de Bombeiros, que vai dar a autorização para as apresentações. Todo o teatro tem uma brigada de incêndio? Todos os teatros têm? Nem todos os teatros têm. Infelizmente não. Né? Nem todos os teatros têm pessoas preparadas, infelizmente, para esse momento quando ocorre um acidente, um início de incêndio, né? Não tem, infelizmente não tem.